Eu acho que essa pandemia, ela criou uma situação sociológica completamente singular, inédita, né? Não houve nenhuma experiência anterior em que as pessoas tenham sido forçadas a esse tipo de isolamento, mais ou menos ao mesmo tempo no mundo inteiro, embora conectadas, né? Essa é uma característica importante, o fato de que é um isolamento online, mesmo nos setores mais pobres, evidentemente com a exceção dos miseráveis e tal, mas até nas camadas pobres há muita gente conectada com os aparelhos celulares e com alguma capacidade de comunicação mais além do seu entorno. E criou um novo momento existencial, porque nos obrigou a mudar abruptamente, quer dizer, houve rupturas abruptas no nosso cotidiano, no nosso padrão de comportamento, no nosso trabalho, no nosso lazer, na nossa relação com a família, momentos muito dolorosos para muita gente, muito mais gente do que está sendo contabilizada, e essa mudança muito radical que nos fez mudar comportamentos, repensar nossos padrões de consumo, por um tempo bastante razoável, não é? 2 meses, 3 meses, e essa situação, ela certamente deixará marcas. Ela deixará marcas e ela produzirá mudanças significativas no comportamento das pessoas depois, né? Quer dizer, eu acho que tem um legado mais ou menos imediato aí da pandemia que pode produzir mudanças comportamentais e sociais e políticas e econômicas nas próximas décadas. E quando eu falo realmente que eu estou falando pensando no longo prazo, eu estou pensando em 3, 4, 5 décadas à frente, pensando um pouco mais já depois desse estágio de transição em que nós estamos. Mas eu acho que uma coisa que eu percebi e que continuo percebendo é que havia diagnósticos assim muito consensuais a respeito da qualidade das redes e de uma série de componentes do comportamento das pessoas em rede, etc., que, na verdade, não correspondem inteiramente ao que de fato acontece na realidade. Por exemplo, hoje mesmo eu estava vendo nos jornais falando sobre a falta de foco das pessoas que estão online, que é uma característica hoje das pessoas online e tal. E eu, por estar aqui em comunicação com vários grupos, eu pude perceber vários grupos muito focados, que são muito bem informados naquilo que interessa a eles, são muito focados, estão muito o tempo todo levando em consideração os interesses que têm e usando bem o seu tempo online. Por outro lado, quando nós entramos em confinamento, a gente estava criando um consenso de que as redes eram um universo tóxico insuportável, não é? Além das mensagens de ódio, da polarização que ela produziu, hoje as redes atribui-se a elas culpas por muitas coisas, né? Inclusive a produção da realidade política que tem em vários países, o que eu acho que é um pouco de superestimação do poder delas, mas, de qualquer forma, quer dizer, nós estávamos com uma ideia de que elas eram um ambiente muito tóxico, e, de repente, elas se transformam num ambiente muito amistoso para muita gente, né? As lives do Instagram, essa explosão de consumo do Zoom, e as pessoas só podendo se comunicar com os familiares, com os entes queridos, por meio desses meios, né? E aí, de repente, o lado virtuoso das redes apareceu. O que, obviamente, para todos nós, que somos pessoas inteligentes, sabemos que nada é totalmente tóxico, nada é totalmente virtuoso, exceto o bolsonazismo. Fora isso,
sempre dá para encontrar alguma qualidade nas coisas, né? E eu sempre fui muito mais otimista em relação às redes do que, eu diria, a média dos analistas. E essa reconexão das pessoas online, ela produziu uma série de experiências e de situações que são irreprodutíveis analogicamente e que não tem similar adequado, substituto adequado na vida, mesmo a posteriori, na vida social. Não é? Quer dizer, há certos tipos de espetáculos, por exemplo, que são feitos hoje nas lives do Instagram, que as pessoas não vão conseguir reproduzir, os artistas não vão conseguir reproduzir no mundo físico, né? Então, já desde já, eu queria dizer para vocês que para mim, o mundo se divide hoje em duas esferas fundamentais. A sociosfera, que é essa esfera física, social, que a gente está acostumado a analisar, e a cyberesfera, que é esse mundo online que cresce, está tomando corpo, e ele estabelece uma série de relações que têm uma realidade em si. Embora sejam virtuais e sejam online, são relações que são estabelecidas por seres humanos e passam a ter vida, e é uma vida online que só pode ser feita online. Eu acho que esse é um aspecto fundamental, na minha percepção ainda muito impressionista, de aspectos que vão se perpetuar, ou que vão ser preservados ao longo das próximas décadas e vão ser aprofundados. O outro aspecto que eu acho que é importante é do ponto de vista de uma discussão que é mais próxima de todos nós, que é essa consciência relativamente generalizada, que eu diria que se sintetiza na aceitação do fato pelo Boris Johnson de que a vida dele foi salva por um serviço de saúde público que os conservadores tentaram destruir ao longo, desde a Margaret Thatcher e por sorte, por conta das relações da história inglesa, britânica, eles não conseguiram inteiramente, né? Mas essa redescoberta de que tem coisas que o mercado não é capaz de fazer adequadamente, e mesmo para as pessoas que têm acesso perfeito ao mercado, mesmo pessoas abonadas com dinheiro, etc., quando o sistema todo entra em colapso, os hospitais privados. Nova York é o exemplo típico, né? Pouco antes da pandemia, o Cuomo disse que não se preocupem, porque o melhor sistema de saúde está aqui, e o sistema de saúde melhor do mundo não resistiu a 20 dias de aceleração da epidemia. Então, essa redescoberta mudou o eixo da discussão a respeito do papel do Estado, que eu acho que foi uma mudança muito relevante, tal ponto que eu vou chegar mais daqui a pouquinho, mas que eu já vou antecipar, que é o fato de que eu acho que nós estamos vivendo uma transição muito complicada, porque ela vai destruir muito, ela vai criar muita dor, muita perda, antes de começar a mostrar frutos das novas formas sociais que estão emergindo nesse processo de mudança. E nesse meio de campo, aí, nessa transição, se nós não conseguirmos resgatar esse papel fundamental do Estado para acolchoar, para criar uma rede de proteção para uma parte da sociedade, isso vira uma coisa que sociologicamente é um filme de terror. Então, é muito importante que a gente tenha tido essa oportunidade quase que laboratorial de ver todos sentirem ao mesmo tempo que, sem uma rede de proteção, todos nós estamos desprotegidos, embora, evidentemente, que a desigualdade tenha ficado muito mais marcada também na pandemia, o que também é uma outra característica que me parece muito importante, o fato de que os invisíveis se tornaram visíveis, reconhecidos, e a eles se juntaram várias das pessoas que eram visíveis, que estavam incorporadas ao mercado e que foram desincorporadas abruptamente e que, portanto, ficaram numa situação muito parecida com a deles. Essa me parece ser uma experiência muito, muito importante para mudar um pouco o eixo que estava demais voltado para o conservadorismo ultraliberal.
e a retomada da discussão sobre a renda universal básica, que eu particularmente acho que a discussão mais interessante está centrada na ideia de uma renda básica de sobrevivência para dar cobertura àquelas pessoas que estão surgindo nesse processo de transição radical, estrutural, e que estão ficando a descoberto, né? As redes de proteção social, diante das dificuldades fiscais inarredáveis dos Estados nacionais, ficou curta e essas pessoas ficaram completamente a descoberto. Essa mudança me parece ser parte importante da mudança do capitalismo e da formação de novas alternativas, depois de um longo período de hegemonia do pensamento liberal capitalista por conta do fracasso da experiência soviética e do socialismo autoritário. Aí, quer dizer, surgem uma série de reações que tem a ver com essa minha ideia dos governantes incidentais, de movimentos incidentais, ultranacionalistas, que tem a ver com reações muito, muito naturais e conhecidas de medo, de insegurança das pessoas em relação a elas nunca se sentiram em posição de fragilidade, de repente estão em posição de fragilidade e têm que transferir a responsabilidade para alguém. E evidentemente, transfere para o diferente, para o outro, para o recém-chegado, e isso cria uma onda nacionalista e anti-imigrante, racista. Trato afetivamente, esse é um dos objetos do meu livro, do romance, O Intérprete de Borboletas, né? E eu vejo isso como uma espécie assim de o último suspiro dos dinossauros. Quer dizer, é um mundo que está morrendo, vai morrer, vai acabar, vai ser superado e que está tentando resistir de toda forma e resiste cada vez de forma mais violenta e mais extremada. Nós fazemos parte de um mundo que vai se transformar no outro mundo completamente diferente. E esse momento aí é um momento particularmente importante do ponto de vista dos caminhos que a gente vai adotar daqui para frente, com o fato de que, com essa experiência existencial completamente nova, vários desses processos foram acelerados, né? Quer dizer, inclusive, um pedaço da alienação das pessoas em relação a uma parte dessas mudanças, né, desse mundo emergente, foi dissipada porque ele, de repente, apareceu cara a cara de todo mundo e todo mundo foi forçado a tomar consciência de si neste novo mundo aí, né? Isso é uma coisa super importante. Eu colecionei vários depoimentos na rede e conversei com algumas pessoas também que tiveram essa experiência, né? Pessoas que viviam convencidas de que era possível viver por conta própria nesse mundo e que daqui para frente o importante era isso, que a pessoa tinha que se preparar para ser capaz de tocar, de ganhar a vida, de se proteger, comprar a previdência, o seu seguro-saúde, fazer tudo por conta própria, dando de barato, que jamais precisaria de uma rede de proteção pública e, por outro lado, que quem não fosse capaz de fazer isso é porque não seria capaz de viver nessa sociedade, e havia um certo sentimento mesmo de exclusão. E muitas dessas pessoas se viram lado a lado com essas pessoas que não conseguem viver por conta própria, procurando uma UTI, né? ou incapazes de enterrar seus entes queridos. Quer dizer, de repente, houve uma certa aproximação das experiências existenciais das pessoas nesse momento de confinamento e de pandemia, de ameaça generalizada, né? E eu acho que, por outro lado, as pessoas descobriram que aquelas que cultivavam a solidão e o isolamento como uma coisa, um modo de vida voluntário e que se associavam apenas de forma superficial com as outras pessoas no trabalho, mas não faziam laços muito, muito fortes,
se deram conta de que a solidão não é uma coisa suportável, porque, sobretudo quando ela é forçada, quando você é obrigado à solidão. E aqueles que não quiseram ficar solitários só tinham uma forma de sair da solidão, né, e de se relacionar, que era ir para a rede, ir para as redes sociais. Por outro lado, houve um movimento muito espontâneo de solidarismo, né? No mundo inteiro, pessoas jovens que se dispuseram a fazer compras e ajudar as mais idosas, que não podiam sair, que seria muito arriscado se saíssem, e as redes de solidariedade nos grupos mais periféricos da sociedade, né, os despossuídos, que diante do fato de que eles foram deixados por conta própria, de fato, tiveram que se virar por conta própria e criar dentro das suas próprias comunidades redes muito interessantes de solidariedade. Aconteceu em várias comunidades pobres nos Estados Unidos, aconteceu aqui em Paraisópolis, aí em São Paulo, aqui no Rio, no Complexo do Alemão, na Maré. Houve muitas experiências interessantíssimas de solidariedade, de organização coletiva, e isso, quando dá certo uma vez, mostra para as pessoas que é possível ser para sempre. Quer dizer, esse tipo de comportamento de união coletiva para obter determinadas coisas, para se defender, para demandar serviços, etc., funciona muito bem e então se repetirá. Dois últimos pontos que estão me chamando a atenção, que estão me provocando a pensar, são os seguintes. O primeiro é a questão das redes sociais com o contágio social que produz movimentos de massa. Essa é uma experiência que acaba de acontecer novamente com a morte do George Floyd, e que já havia acontecido outras vezes, e que desde a Primavera Árabe, os especialistas que estudam isso sabem que esses levantes são imprevisíveis. Não dá para prever onde vão acontecer, quando vão acontecer, qual vai ser a extensão e a duração deles, e quais as suas consequências. A gente pode prever que continuará havendo movimentos de massa desse tipo articulados em rede e que transbordam da cyberesfera para a sociosfera. Mas onde, quando, como, a gente não sabe. Então, eu acho que nós vamos ter que aprender a lidar com o fato de que, de forma inesperada, movimentos desse tipo incendiarão cidades do mundo inteiro simultaneamente e produzirão efeitos que me parecem que vão se multiplicar e que, mesmo que não sejam efeitos positivos duradouros, são efeitos que mudam a realidade social, como aconteceu nos países da Primavera Árabe. Não houve mudanças num sentido só, mas houve mudança em todos eles. E a outra e finalmente, para não virar uma palestra, é essa questão da digitalização das instituições, da digitalização da democracia. É claro que o modo de fazer política vai mudar radicalmente. Vai mudar, mas muito radicalmente mesmo. Agora, como, em que direção? De novo, é como essa questão de como é que as redes criam o contágio. A gente sabe o processo genérico, mas a gente não é capaz de dizer ou prever para onde que vai, quais as novas instituições que vão surgir. A gente é capaz de dizer o que não está funcionando e eu imagino que, diante da maneira pela qual o mundo está indo, do ponto de vista sobretudo da nova globalização, quer dizer, da reformatação da globalização depois dessa experiência da pandemia, e ela vai na direção de um aprofundamento das experiências locais, e o aprofundamento das experiências locais vai ser fundamentalmente nas cidades.
E eu acho que a grande revolução da democracia digital vai acontecer de baixo para cima, das cidades para os governos centrais. As cidades vão se democratizar, aliás, já estão se democratizando e se digitalizando muito mais rapidamente e criando instituições e transformando instituições analógicas em instituições digitais muito mais rapidamente, com muito mais eficácia do que no plano da macropolítica. E isso é natural que aconteça, e essa democratização pelas cidades é uma nova ameaça aos Estados nacionais. Quer dizer, eles são imprensados, de um lado, pela globalização e serão imprensados, de novo, de outro lado, pelo crescimento da importância das cidades na resolução dos seus próprios problemas e na aquisição de uma autonomia, inclusive de vida global, que transcende os interesses diplomáticos do Estado Nacional, do governo da época, etc. Essas contradições, essas fricções que a gente está vendo na pandemia aqui no Brasil, nos Estados Unidos, entre um governo federal querendo uma determinada coisa e estados e municípios dizendo não vamos fazer assim, vai se multiplicar e é o começo da nova democracia, é o começo do aprofundamento da democracia e da possibilidade de se utilizar várias coisas que se buscou no mundo analógico no passado e não se conseguiu, em termos de aprofundamento da democracia, seja adicionando possibilidades de deliberação coletiva, seja utilizando possibilidades de decisão participativa, de uma democracia mais participativa, transcendendo a representação. Há vários componentes aí que o mundo digital, que a cyberesfera permite, né? A digitalização, por exemplo, dos town halls nos Estados Unidos é uma coisa incrível em algumas cidades. Quer dizer, a cidade se reunir digitalmente para discutir os seus principais problemas, as suas prioridades, etc. Não é? A utilização do sistema online para avaliar imediatamente, em tempo real, os serviços públicos e com isso, produzir efeitos muito mais rápidos de mudança, né? Então, essa digitalização da democracia me parece um caminho inevitável. A gente tem muito medo dessa mudança, porque a gente não sabe no que ela vai dar, e há, evidentemente, na transição, algumas distorções muito importantes que terão que ser enfrentadas. O poder das plataformas, as fake news, vigilância com reconhecimento facial e geolocalização, né? Muitas dessas coisas vão... Agora, o que eu acho que nós, como seres da transição, precisamos levar em consideração é o seguinte: uma boa parte dos conceitos que a gente tem hoje existenciais vai mudar radicalmente, né? Quer dizer, o conceito de privacidade já está mudando entre os adolescentes. Eu tenho uma socióloga amiga que estuda adolescentes online, né? E que está estudando exatamente isso, a concepção de intimidade e de privacidade como dois conceitos distintos entre os adolescentes é completamente diferente do que nós temos. E eles compartilham coisas que nós não compartilharíamos de jeito nenhum, né? Então, essa troca entre a cyberesfera e a sociosfera é uma troca muito dinâmica, muito contraditória, como são, né? E a gente, como seres da transição, vivemos problemas da transição. Não são os problemas do novo mundo, são os problemas do caminho entre o velho e o novo mundo. E eu acho que a gente, às vezes, não tem muita noção de que nós somos isso, né? Nós somos simplesmente a ponte entre aquele mundo que nós construímos, sobretudo do após-guerra para cá, e o mundo que está nascendo, e que vai ser o mundo de outras gerações. Uma boa parte da literatura produzida no período da República de Weimar e entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial tem muito esse sentimento, né, de malese em relação ao fato de ser parte de um mundo que está morrendo e viver no mundo e ver que tem um outro mundo nascendo e evidentemente vários monstros aparecem nesse processo aí,
e são destrutivos mesmo, né, como o nazismo foi. Tá? Como é que a gente pode, tendo consciência de que somos seres de transição, fazer de fato escolhas coletivas que criem pontes para um futuro melhor e que, inclusive, realize vários dos nossos valores que foram criados no Iluminismo, não é? E que nós não fomos capazes, nessa sociedade iluminista, de realizar, que se realizem nesse novo mundo. E para isso, o nosso trabalho é pavimentar os caminhos, né? É construir essas pontes, esses elos, esses nexos entre o nosso mundo que está morrendo e o novo mundo que está emergente e ainda muito imaturo, muito invisível para a gente saber o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Essa ideia de obsolescência do capitalismo, né? Obsolescência por ele mesmo, né? Não é nenhuma força revolucionária transformando. Na verdade, eu estou me referindo ao fim do capitalismo fordista e o ingresso num novo capitalismo que a gente poderia genericamente chamar de capitalismo digital, não é? E esse debate está presente, por incrível que pareça, em fóruns insuspeitos, né, de grandes lideranças empresariais mundiais que estão achando que a gente precisa urgentemente migrar do shareholder capitalism, do capitalismo dos acionistas, né, para o stakeholder capitalism, que é o capitalismo das partes interessadas, a sociedade, os trabalhadores, o meio ambiente, em suma, tem toda essa reflexão. E, de fato, eu vejo como você, esse período de transição, que é doloroso, complexo, né? E, ao mesmo tempo, traz muitas incertezas. Você, pelo que você disse na sua apresentação, você tem uma visão de que tudo que a gente está vendo, essa emergência das democracias iliberais, é algo transitório, é algo efêmero, isso não vai durar. Claro que eu também acalento um pouco essa ideia, ainda que há vários estudos que sugerem que mesmo as democracias iliberais elas são capazes de oferecer proteção social e ganhar alguma legitimidade, né? A gente sabe disso. E o estado de vigilância é alguma coisa que as pessoas se interessam. Então, esse é um dos aspectos. E a questão da intolerância. Nós discutimos muito recentemente essa questão dos movimentos de indignação no mundo inteiro que se proliferam. E aí surge uma reflexão que eu acho muito bacana, que é a ideia de que a intolerância mudou muito mais do que a realidade. Isso é uma coisa que a realidade mudou, tem certas situações sociais onde houve melhora inequívoca do ponto de vista social, mas a intolerância e a indignação aumentou a despeito disso. Então, esse é um tema que eu acho que tem muito a ver com as redes conectadas, esse agente social que eu caracterizei no meu ensaio como o indivíduo conectado, como o ator relevante do momento, em suma, em meio àquilo que o Dominique Renier chama de saturação cognitiva e essa perda de foco, essa coisa toda. Então, eu queria que você falasse da intolerância. E, finalmente, a minha última observação, já falei demais, é sobre uma reflexão do Moisés Naim, que é um cara que eu gosto muito, escreveu um livro em 2015 chamado The End of Power, O Fim do Poder. A frase dele é a seguinte, abre aspas, é cada vez mais fácil ganhar o poder, é cada vez mais difícil fazer uso do poder e cada vez mais fácil perder o poder. Então, ele fala, governar está se tornando inviável. O Fernando Henrique Cardoso, num debate que eu participei na Fundação, ele dizia, não, muito mais do que isso, Otávio, governar está se tornando impossível. Essa coisa das democracias liberais, você me permite, inclusive, fazer um adendo, porque sempre parece que eu estou achando que todo mundo vai ser democrático. Não é bem isso, né? Eu acho que tem países que, sem tradição democrática, que provavelmente encontrarão caminhos no novo mundo não democráticos. Eu acho que a China, o poder do pensamento hierárquico na China, né,
que é confucionista, quer dizer, vem de antes do Mao e do marxismo, quer dizer, é uma coisa entranhada na vida chinesa, na cultura chinesa. É muito difícil você transformar aquele país num país democrático, né? E, por outro lado, as suas contradições. Então, eu acho que a China vai encontrar um caminho não democrático. Como a Rússia. Quer dizer, a Rússia nunca teve democracia, né? Quer dizer, ela saiu dos czares para os sovietes, quer dizer, mas democrática ela nunca foi. Então, esses países não fazem parte da minha... Agora, os países de tradição democrática, que tem um grão de democracia enraizado na sua história, mesmo que haja uma dominância, digamos, patriarcal e autoritária, como no caso do Brasil. Eu estou fazendo um livro agora com a Eloise Starling sobre a história da democracia no Brasil, para mostrar que ela sempre esteve presente, mesmo quando ela era perdedora. Mas o Brasil nunca deixou de ter um ideal democrático vivo na sua sociedade. E isso é fundamental para você pensar um processo de democratização futura e de aprofundamento, né? Então, eu acho que, de fato... Agora, eu acho que esses governantes, essas democracias liberais, e mesmo a possibilidade de dar proteção social, é transitório, é efêmero. E o Moisés Naim tem toda a razão. Não há nada mais difícil hoje do que manter o poder, né? E o Fernando Henrique tem toda a razão. Cada vez é mais ingovernável o mundo por conta dessas contradições, essas disparidades. Como é que você governa um tumulto? Como é que você governa um terremoto? É isso que nós estamos vivendo. Quer dizer, essas movimentações tectônicas da sociedade tornam a sociedade ingovernável. Então, a perda de legitimidade é muito rápida. Quer dizer, hoje há um problema grave de construção de legitimidade. Então, não tem dúvida. E com relação à questão da intolerância, eu acho que esses sentimentos mais negativos, eles são sentimentos muito predominantes na transição. Porque transição é basicamente destruição, insegurança, incerteza, desconhecimento. Tudo que você pensava e que você achava que você conseguia prever, não prevê mais. Ruptura de todos os paradigmas, modelos que não funcionam, mesmo os modelos, digamos assim, da cultura popular, né? Quer dizer, da observação do cotidiano popular, dizer assim, bom, isso aí vai dar nisso, e aí não dá. O que isso produz? Esses sentimentos, essas situações produzem medo, raiva e a necessidade de colocar a culpa em alguém. Daí a intolerância. E a gente tem que lutar muito contra essa dominância desses sentimentos negativos nesse mundo de transição, e essa é uma das questões fundamentais nossas, como é que a gente pacifica os ânimos, como é que a gente enfrenta os haters, porque esse é um impulso, digamos, intrínseco do processo de transição. Eu queria te colocar duas questões para você refletir. Uma é a respeito da questão da digitalização. Você dizia, né, que existem hoje duas esferas muito claras, a sociosfera e a cybersfera, e eu queria perguntar para você a respeito do seguinte, em países como o Brasil, uma boa parte da população está fora, tanto da sociosfera quanto da cybersfera. E mesmo muita gente que está dentro da cybersfera, eles não têm educação digital, que é parte da educação. E não tem. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito de como que você vê esse novo mundo digitalizado que tem, na verdade, uma grande parte da população fora dele, efetivamente fora dele. E a segunda questão que eu queria perguntar para você é que, em momentos de transição, há um sentimento de medo muito grande em relação ao que vai acontecer agora, né? Ainda mais neste momento, talvez seja o momento mais estranho, né, que nós estejamos vivendo na história da humanidade. E, normalmente, a história, pelo menos, mostrou a gente até hoje, que esses momentos, na verdade, eles ressurgem como as piores características do ser humano. Então, nacionalismo, tanto que a primeira coisa que a Europa super integrada fez quando começou a pandemia foi fechar as fronteiras, que é completamente contrário ao que ela determinava. E vem junto com isso a xenofobia,
vem junto com isso aquelas ideias paternalistas, populistas, e então será que este momento de transição ele é muito mais favorável ao ressurgimento dos estados totalitários do que a própria democracia? Eram essas duas questões que eu queria discutir com você. Bom, a exclusão é um dos desafios nossos, porque ela vai aumentar, como seja da transição, esse é um dos grandes desafios, sobretudo no Brasil, porque a transição aumenta a exclusão, ela aumenta os que não estão dentro. Porque quando eu vi começar essas redes de solidariedade e essa maior consciência da existência dos invisíveis, dos excluídos, e o resgate, digamos, do nosso legado progressista, né? Eu estava muito preocupado com a transição imediata no Brasil, porque nós estávamos indo demais para a direita e, evidentemente, isso significaria levar a exclusão a extremos intoleráveis, e que levariam a uma explosão social com muito custo do ponto de vista repressivo para as pessoas e tal, e consequências imprevisíveis. Mas aí eu fiquei um pouco mais otimista, porque eu acho que abriu-se espaço novamente para que os progressistas possam discutir, e o desafio crucial dessa transição é fazer com que ela termine com menos e não com mais excludência, né? E do ponto de vista, por exemplo, da educação que você mencionou, eu acho que essa é uma questão que está deixando todo mundo perplexo. Eu, particularmente, depois de tantos anos como professor, eu estou absolutamente convencido de que a única forma de resolver o problema da exclusão da educação é dar condições para que esse pessoal excluído se inclua no mundo digital e aproveitar a revolução digital para educar de forma mais rápida e mais eficiente, mais eficaz, para perder o tempo, para ganhar, recuperar o tempo perdido. Então, eu acho que isso aí é uma coisa fundamental. Agora, você tem toda a razão, quer dizer, esses sentimentos muito negativos da transição, eles aumentam exponencialmente o risco de governos autoritários, totalitários, não democráticos. Isso aí, sem a menor sombra de dúvida. Só que eles, na minha opinião, eles são efêmeros, eles não conseguem entregar o que eles prometem e a sociedade não suporta mais os níveis de repressão necessários para manter no poder um governo desse tipo. Então, eu não creio na vitória do autoritarismo. O demagogo sentiu o mal-estar e se colocou à frente desse mal-estar. Ele não tem retorno, ele não tem resposta, ele não tem o que dizer, ele é o demagogo que vocaliza. Não é isso você vê nos Estados Unidos, você vê na Europa, vê no Brasil. Então você está certo, esses caras não são sustentáveis. Não é? Então, quando eu terminava o curso essa semana, uma aluna me fez uma pergunta interessantíssima. Ela falou assim: professor, mas eu acho que isso já passou. A gente já está chegando num outro lugar, num outro patamar. Então, ela vem falar da pandemia, do Covid, etc. Tal, e eu falei para ela: olha, me parece que você tem razão, mas isso pode ser o wishful thinking também. Né? E aí a pergunta que eu tenho a te dizer é o seguinte: você tem duas formulações muito interessantes no livro, duas não, tem várias, mas duas que eu gosto muito. É o seguinte: primeiro é o interregno. Nós vivemos um tempo de interregno. Eu tenho utilizado isso muito a miúde e sempre te dando crédito. Interregno. Você pega lá do Bauman e do Gramsci. Né? Mas também você diz que nada tudo flui. Frase belíssima. Será que se nada tudo flui, a gente sai do interregno? Será que essa minha aluna ela tem razão de que nós já estamos saindo ou nós estamos condenados a um interregno eterno? A gente sempre vai estar numa era de transição, porque sempre o novo vai se colocar e sempre a situação vai se colocar como um novo desafio e sempre o mal-estar vai permanecer. Enfim, eu não quero uma resposta sua, eu quero compartilhar com você esse meu mal-estar, que você é um dos responsáveis. Muito obrigado, José. Essa coisa de sempre vai mudar,
não tem dúvida, né? Quer dizer, a mudança ela é necessária à sociedade, né? Aí eu tinha que ser, eu me lembro lá dos meus velhos estudos de Marx, né? A sociedade adialética, a sociedade sem mudança, é uma sociedade estagnada que tende a morrer e fica muito frágil diante das outras. Era a Índia, pouco antes da invasão inglesa, né, do domínio inglês. O tudo que é sólido desmancha no ar do manifesto. Né? Exatamente. Então, evidentemente que eu compartilho a ideia, mas a questão fundamental é a seguinte: qual o grau de mudança? A transição que nós vivemos, ela é caracterizada por uma mudança avassaladora, tectônica, né? Quer dizer, nos fundamentos todos da sociedade. Isso, evidentemente, chega um momento de amadurecimento e as novas formas vão amadurecer. Eu achava que essa transição seria mais longa antes da pandemia. Com a pandemia, eu acho que houve uma aceleração das mudanças. Né? Eu acho que houve uma aceleração das mudanças e houve, inclusive, uma aceleração na concepção do trabalho científico. A necessidade de você ter que fazer pesquisa mais rápida, sem comprometer a segurança, para conseguir produzir vacinas e remédios para essas ameaças que estão surgindo, vai acelerar. Da mesma forma que a consciência de que essas pandemias todas são zoonoses e que elas nascem de uma relação inadequada com o mundo natural, uma invasão do mundo natural e um manejo inadequado dos animais silvestres, ela acelera a consciência da necessidade de manter a biosfera de forma que ela se preserve, que se mantenha a diversidade biológica do mundo, do planeta. Não por causa do planeta, mas para a nossa sobrevivência, né, dos humanos. Eu sempre digo, quando eu falo sobre isso, que planeta não morre, a não ser no seu tempo longo demais, né? Quer dizer, Marte é lindo e não tem vida, mas então a Terra pode virar um planeta lindo sem nada, sem vida, né? A gente pode transformar isso em lá. O problema não é a vida. Então eu acho que tem um momento que nós estamos vivendo que é um momento de mudança muito brutal e que esse é que produz todos esses efeitos que a gente está discutindo aqui. E isso vai amadurecer, né? Já está passando? Eu acho que em algumas questões, certamente. Quer dizer, o meu sentimento é de que esses governos incidentais estão passando. Eles já estão mostrando o seu esgotamento, a sua exaustão. Eles são governos efêmeros por uma razão clássica, sabe? Quando eu era professor de introdução à teoria política, eu gostava muito de dar dois textos radicalmente opostos que diziam a mesma coisa. Eu sempre gostei de fazer isso, para um pouco acabar com as visões extremistas, né? Os funcionalistas são droga, os marxistas é que são bons e vice-versa e tal. Eu dava um trecho do Lipset, um liberal clássico, né, establishment americano e tal, e o Gramsci. E ambos dizem a mesma coisa com palavras diferentes, mas que é o seguinte: a preservação do poder, você manter-se no poder com a aceitação da sociedade, pressupõe que você dê solução estrutural aos problemas do povo. Quer dizer, você tem que entregar soluções que funcionem para a população, e não são soluções efêmeras. Porque o grande problema da legitimação dos governos e da sua persistência é a frustração. A frustração é que derruba o governo. Foi a frustração que quase derrubou o Fernando Henrique no segundo mandato, com o Real. Foi a frustração que derrubou a Dilma. Foi a frustração que derrubou o Collor. E a frustração que vai derrubar o Bolsonaro. Né? Quer dizer, e isso vai ser acelerado com essa ajuda emergencial. Por isso que eu digo que a pandemia acelerou muitas coisas. A ajuda emergencial desse governo, um governo que não sabe fazer política social e que não tem desejo de fazer política social, faz uma coisa muito mal feita, já frustrou uma boa parte daqueles que tentaram obter e não conseguiram.
e inclusive também dos pequenos empresários, que vão buscar crédito e não encontram porque são avaliados da forma tradicional, embora o dinheiro esteja na mão dos banqueiros. E esse auxílio emergencial, ele acaba no final do ano, ele pode ser estendido por mais 2 meses e tal, mas esse governo e o Paulo Guedes não aguentam a ideia de tornar permanente uma coisa desse tipo. Então, por exemplo, o pessoal do Bolsa Família, tem gente com quem eu converso lá do interior do Nordeste que está me dizendo que a popularidade do Bolsonaro melhorou um pouco lá no interior, onde ela é de 70% para cima, a impopularidade, né, a rejeição, ela diminuiu um pouco a rejeição por conta do aumento do Bolsa Família. Bom, mas o aumento do Bolsa Família acaba agora. E na hora que ele retroceder, essa frustração ela produz uma aversão, ela produz rejeição. Ela não é recuperável. A simpatia, o apoio não é recuperável, é uma perda para sempre. Essa é uma experiência que a gente tem tido recorrentemente. Se o governante frustra, ele não recompõe a sua capacidade, mesmo que depois ele entregue alguma coisa. Então, eu acho que, de fato, está passando. Está passando porque a capacidade de entregar soluções estruturais desses governos é mínima, é zero, é nula, e de todo governo é muito difícil mesmo, porque são soluções difíceis, né? Não é coisa para um governo. Então, todo governo tende a frustrar, que é o que o Otávio estava dizendo no começo, né? Quer dizer, todos os governos terão pouca duração, mas esses terão menor ainda do que os outros. E o problema o que importa é a continuidade. Quantos governos mais democráticos a gente vai ter do que autoritários? Eu acho que a gente vai ter mais democráticos nas sociedades com base democrática. Eu não vou fazer pergunta propriamente, mas eu quero fazer só uma breve exposição da situação da minha profissão. Hoje, eu vou fazer uma live às 8 horas. Eu, como músico, artista, compositor, estou falido, estou correndo atrás, vou me deparar com uma coisa curiosa, a tecnologia vai nos permitir falar disso, nós vamos falar para várias pessoas, mas nós não podemos empregar mais ninguém. Ninguém mais vai trabalhar comigo, ninguém mais vai trabalhar com a Celinha, e o fato da gente ter um razoável acesso à tecnologia ainda, uma boa internet, um bom equipamento para poder a gente sobreviver, faz a gente parecer que tá existindo. Mas, nesse momento, nós estamos mergulhados num buraco tão fundo que tudo aí, toda essa exposição do Sérgio aí, me levou a ficar otimista, pessimista, enfim. Eu tenho muitos amigos como você e tenho sofrido com cada um deles. Mas eu tenho a esperança de que os teatros encham e as casas de show encham tão logo acabe a pandemia, até porque tem essa questão que o Otávio mencionou, está aumentando muito a empatia. Todas as pessoas que veem lives de artistas como você, né, como vários outros que têm feito e nessa situação e mostrando essa situação, estão criando uma grande empatia e vão levar as pessoas a serem até mais assíduas no comparecimento a shows assim que puder sair novamente, sabe? Agora, o problema todo é que a dureza passar pelo momento do isolamento, né? Até o momento em que os teatros e as casas de espetáculo possam encher novamente. E, na verdade, eu queria abordar 2 pontos da sua fala que tem mais a ver com a minha área direta de trabalho, né? Que é na área de comunicação digital. E eu achei muito interessante essa ideia que você coloca dos governantes e dos movimentos incidentais, né? E eu fico me perguntando qual é a relação que isso tem com a dinâmica das redes sociais. Eu tenho trabalhado muito com as dinâmicas de visibilidade e de construção de autoridade nas mídias sociais, e justamente uma das conclusões que eu tenho chegado ultimamente é esse novo tipo de... A ideia da visibilidade incidental já é um pouco mais antiga, mas essa ideia de uma certa autoridade fugaz, volátil, efêmera, que vai se construindo, né?
tanto autoridades midiáticas quanto autoridades de atores mesmo, sociais, que se constroem muito rapidamente como autoridade num determinado movimento, num determinado momento, mas logo depois acabam sumindo. Então, eu cheguei, na minha tese, a fazer uma análise do Twitter em 2013, e uma das coisas que eu via é que várias pessoas conseguiam ascender a altos níveis de visibilidade, mas rapidamente sumiam dele, né? Que o fato de você permanecer nesse alto nível de visibilidade depende de uma série de outros fatores que não estão necessariamente no mundo digital. Então, esse é um primeiro ponto sobre o qual gostaria de te ouvir. O segundo, me interpela um pouco essa divisão que você faz entre socioesfera e ciberesfera. Fiquei pensando um pouco sobre isso, porque, na verdade, para mim, ficou muito claro que você vê uma grande integração entre as duas, nisso, isso está muito claro, mas eu fico pensando que a socioesfera, principalmente hoje, com a importância das mídias sociais, ela é basicamente social, né? Um dos grandes fenômenos da ciberesfera é o fato de que os assuntos políticos, os assuntos públicos estão cada vez mais imbricados nessas redes de sociabilidade. E quando a gente pensa, por exemplo, o WhatsApp, né, que é uma das aplicações mais usadas, está mais implicado ainda nas redes de sociabilidade, né? Então, eu fiquei pensando aí como construir essa diferenciação que você faz. Eu concordo inteiramente com você sobre essa questão das autoridades efêmeras, e aí eu até radicalizo, eu tenho radicalizado nesse ensaio que eu vou escrever ainda no futuro, eu imagino que uma das coisas que eu vou dizer, pelo menos nesse momento é o que eu penso, é que esse mundo todo que a gente está falando aqui, esse mundo digital, ele é muito tosco, ele é muito primitivo, ele é muito inicial, né? Tudo isso vai mudar de forma muito radical na próxima década. E provavelmente coisas como o Twitter e o Facebook, se não tiverem um processo evolutivo muito inteligente, também vão ser efêmeros, também vão ser superados como eles superaram outras redes iniciais do passado. Então, eu acho que esse é um fenômeno típico dessa transição, né? Processos muito rápidos que elevam muito rapidamente uma autoridade, uma celebridade, e derrubam muito rapidamente porque ela tem logo um novo foco, etc., né? E novas possibilidades, né? Então, isso certamente é uma característica intrínseca dessa transição, e as pessoas vão ter que lidar com essa, né, com esse rompante que tem a descida rápida, né? Isso às vezes acontece na existência, mas assim, em poucos anos ou em poucos meses, não, né? Então, eu concordo inteiramente com você. Agora, com relação à questão da sociosfera e da cybersfera, você tem toda a razão, mas é que eu tenho uma hipótese de que tem uma parte da cybersfera que, com certeza, a questão da socialização, você tem toda a razão, né? E esse é um dos movimentos importantes de contradição que a gente tem hoje, entre a individualização exacerbada e a socialização de outro lado. Quer dizer, esse é o movimento que está produzindo novas identidades, inclusive, na sociedade. No que diz respeito à cyberesfera, eu estou convencido de que tem um componente dela que só é realizável nela mesma, entendeu? E com o qual a sociosfera terá que lidar e interagir numa interação dinâmica, e elas vão se aproximando, mas tem um universo cyber que que só existe no virtual, quer dizer, só existe no cyber, não é reprodutível no social, no mundo físico. Entendeu? Existe alguma interação entre a nossa biologia, principalmente o nosso instinto tribal, e o mundo digital, nesse processo todo? Existe, e é muito curioso que você tenha falado disso, porque isso também cria novas possibilidades. Uma vez eu estava dando uma palestra para estudantes de medicina, de pós-graduação de medicina, sobre essa questão da relação da cyberesfera, desse novo mundo aí, e a medicina e as transformações. Evidentemente, eles conhecem muito mais o que a profissão está mudando do que eu, né? Mas eu dizia que e aí, no final da conversa, lá da aula, um aluno me perguntou, mas vem cá, mas você não acha que isso aí está destruindo as culturas locais? Eu disse, olha, não, eu
isso aí está fazendo com que determinados setores excluídos encontrem na cyberesfera a possibilidade da autoestima, né? Eu vi isso acontecer, por exemplo, com o movimento negro brasileiro, que há muito tempo atrás, eu estou falando de coisas bem do passado, quando o Michael Jackson veio gravar aqui no Brasil, no Morro Dona Marta, aqui no Rio, a prefeitura proibiu porque disse que ia atrapalhar a imagem do Brasil no exterior. E teve uma sublevação. E eu, por acaso, me encontrei com o secretário de Cultura do município, que eu conhecia, e disse assim, cara, vocês são idiotas, vocês são malucos de fazer uma coisa dessa. Ele disse, mas o Michael Jackson, cara, eu disse, cara, vocês não estão entendendo, não é o Michael Jackson, vocês viram a foto na capa do caderno B do JB, dos 12 jovens que se prontificaram a ser seguranças do grupo que vai filmar lá no morro? Ele disse assim, eu vi, mas o que é? Ele disse assim, cara, você não percebeu? Estão todos vestidos de Spike Lee. Eles não são Michael Jackson, eles são Spike Lee, entendeu? Quer dizer, eles já têm uma outra conexão, né? Uma outra identidade. E se você não entender isso, você não vai entender a explosão do movimento negro no Brasil, né? É a mesma coisa com o cara do interior, lá em Barretos, aquele pessoal lá ruralista, aqueles monstruosos lá do rodeio, né? Que um dia eu fui lá para entender aquela situação e eles me levaram para ver de cima, assim, de uma parte mais alta, ele me mostrou a infraestrutura que eles tinham construído para o rodeio e a cidade, assim, é uma Austin, não é? E aí eu me dei conta que o cara vivia no Texas, lá em Barretos, entendeu? Porque é a forma... Aí ele estava todo vestido de texano, eu que não tinha percebido ainda como é que era a identidade dele. Então, quer dizer, você vai... E aí, o mais que fecha na coisa tribal, uma moça virou e disse assim, olha, eu, por exemplo, me encontrei na internet, porque eu tenho um problema, eu gosto de colecionar um determinado tipo de coisa, que me estigmatiza, todo mundo me chama de cafona, e eu sempre me senti muito mal. E eu descobri que eu tenho um grupo que gosta da mesma coisa que eu gosto, nós somos 300 e poucas pessoas, e a gente troca experiência e tal. Ela coleciona pinguim de geladeira. E você fez esse prognóstico, Sérgio, de uma democratização de baixo para cima pelas cidades, né? E aqui é o meu tema predileto. E eu queria pedir para você continuar essa especulação, pensando um pouco o que vai acontecer nessa transição com essas funções que são tipicamente de Estado, né, de Estados nacionais, a defesa territorial, o monopólio do uso da força, enfim, a emissão de moeda, a política fiscal, tributação, o Bernardo Pitaí também. E como é que pode ser essa transição no momento em que a gente desterritorializa, mas ao mesmo tempo tem essa tensão entre o local e o nacional? Felipe, essa é uma pergunta crucial para a qual eu não tenho resposta e tenho perseguido tenho tentado entender o que está acontecendo, porque essa sua pergunta ela tem a ver com várias questões que tem a ver com a geopolítica global que está em transição, né? E que a gente ainda não sabe muito bem como é que ela vai se acertar e tem um problema gravíssimo, é que o tipo de arma hoje disponível aos países não é mais a arma atômica que exige uma certa escala, não é? As armas biológicas são muito perigosas e muito baratas, e os instrumentos de geoengenharia também, que permitem um país pequeno e relativamente pobre mexer na atmosfera e atrapalhar o mundo inteiro. Quer dizer, tem questões aí de governança geopolítica global cruciais para as quais a gente ainda não tem resposta. Tem físicos e biólogos trabalhando com politólogos tentando descobrir resposta para isso. Na questão da moeda, as tecnologias a partir da blockchain, as que vão suceder a blockchain, elas vão produzir uma brutal mudança nessa questão, no conceito. Eu acho que o próprio conceito de moeda está em xeque. Não é? Por isso é que quando o Otávio fala assim, o capitalismo digital, isso é de transição, porque eu nem sei se vai ser possível você ter capitalismo na concepção que você pode chamar de capitalismo no futuro, né? O ponto onde eu consigo ir hoje na especulação em relação às cidades é que as cidades, elas hoje são condensações de várias possibilidades que estão em movimento, né? Você não consegue resolver o problema climático nem o problema da preservação da biodiversidade se você não construir cidades que respeitem isso e que vivam de outra forma, né? São transformações muito radicais que nós estamos falando.
Por outro lado, a participação das pessoas e essa capacidade de entregar, que ficou muito difícil do ponto de vista macroestrutural, é mais acomodável no ponto de vista microestrutural das cidades, né? Quer dizer, a cidade tem uma conformação que permite a ela buscar um certo grau de autossuficiência, com um grau de integração que permita a ela autonomia, etc. A cidade ela é mais plástica, ela tem uma maior capacidade de adaptação, e eu acho que esse é que é o problema crucial do mundo hoje, né? Quer dizer, os mais aptos a adaptar vão ser os que vão ser vitoriosos, e eu acho que as cidades são mais aptas que os estados, entendeu? Quer dizer, acho que é evidente isso, é auto-evidente. Então, eu acho que a revolução é pelas cidades, tanto que eu acho que, no caso do Brasil, não existe, eu acho toda a discussão de reforma política brasileira completamente fora de propósito, porque o Brasil não consegue avançar na democracia se ele não descentralizar, se ele não reduzir dramaticamente o peso de Brasília e retornar poder e capacidade para as cidades. Já era aquele tempo em que valia o argumento tecnocrático de que a cidade não sabe o que fazer. Eu viajo pelo Brasil inteiro, muito pelo interior, eu gosto de fazer trilha, então eu gosto de andar em cidades que estão muito excluídas de boa parte da rede tecnológica do Brasil, né? E chego lá e encontro gente capaz, gente capacitada, gente pensando coisas criativas, pensando, inclusive, nessa coisa, quer dizer, o que essa cidade pode fazer para sobreviver por conta própria, que atrativos ela tem. E aí a ideia de se são cachoeiras, preserva, não é? Se não é nada, como uma cidade lá no interior da Paraíba que eu fui visitar, tá bom, então vamos virar o seguinte, vamos fazer uma cidade que seja um lugar especial para fazer reunião de artistas, escritores de cinema, etc. e tal, e vamos virar uma cidade dos festivais artísticos, literários e culturais. Entendeu? Quer dizer, está acontecendo em tudo quanto é lugar. Tem muito mais ideia boa e criativa na cidade do que quando você vai para Brasília discutir, ou para Washington, ou para... Entendeu? Quer dizer, então, eu acho que é inevitável isso. Eu tenho 3 perguntas muito rápidas aí para otimizar o tempo de todo mundo. Primeiro, você acredita que alguém convence alguém na internet? 2, qual é o papel que a internet pode ter na reconexão entre governantes e governados, né? Então, novos modelos de orçamento participativo, avaliação e fiscalização de serviços públicos, né? Assim, como é que a internet pode jogar um papel aí de... A minha tese é, basicamente, nós não vamos conseguir ter reconexão entre governantes e governados se você não empoderar as pessoas. Então, não tem muita saída, e não tem nada a ver com esquerda ou direita, tem a ver com as pessoas se sentirem empoderadas ou não se sentirem empoderadas. E a terceira pergunta que eu tenho tem a ver com a frustração, né? Que você começou falando que os governos caem por conta da frustração. Eu super concordo contigo, mas a internet agiliza ou não esse processo de frustração na medida em que ela também faz bolhas algorítmicas que dão argumentos para que essa frustração não aconteça, né? Todo momento você tem, por conta dos algoritmos que fazem grupos homogêneos entre si e heterogêneos entre eles, você acaba formando aí uma película de proteção de que as pessoas têm uma certa dificuldade até de acreditar que a Terra é redonda. Eu acho que muita gente convence muita gente pela internet por pouco tempo, né? Você não consegue convencer por muito tempo. Portanto, ela não consegue ser, a cyberesfera, um lugar, um local onde você construa consensos duráveis, né? Narrativas realistas, etc. Então, essa que é a questão. A coisa da conexão, eu acho que é exatamente a única forma, sabe? Só o mundo digital consegue fazer essa conexão entre uma sociedade cada vez mais bem informada, ainda que não seja totalmente bem educada, mas informada ela e cada vez mais tem noção daquilo do que tem e do que não tem, né? Essa é uma questão crucial. E o Ronaldo Lemos me chamou a atenção numa discussão sobre isso. Ele me chamou a atenção para um aplicativo em Washington, que a prefeitura de Washington está usando.
Se você entra num hospital público ou numa delegacia em Washington, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o número do seu celular. Quando você sai, você recebe imediatamente um SMS pedindo que você avalie o serviço. E eles têm uma sala de situação com um mapa dos serviços públicos da Prefeitura de Washington e ali com o grau de avaliação das pessoas. Então, eles sabem em que bairro que a polícia não está funcionando, em que bairro que está tendo mais reclamação sobre o sistema de saúde e tal. E, com isso, evidentemente, se for um governante interessado, né? Mas isso dá muito poder ao usuário, né? Quer dizer, eu gostaria de ser perguntado toda vez que eu recebo um serviço se eu gostei, entendeu? Para poder dizer que não. Né? E a questão da frustração, a internet propaga a frustração mais rápido, né? Então ela cria mais noção dessa frustração. O Rufato mencionou a questão dos excluídos, mas veja bem, uma parte desses excluídos já tem celular, ainda que seja um celular elementar. Então, pelo menos, redes de SMS, uma parte deles usa. E isso é que cria uma certa consciência. Então, a questão da construção de narrativas na cyberesfera que iludem os indivíduos na sociosfera a respeito do que os governos estão fazendo, iludem por pouco tempo, porque é aquele negócio que eu falava do consenso entre o Lipset, né, o liberal americano establishment, e o marxista Gramsci. Se não for estrutural, se a solução não tiver consequências materiais para as pessoas, se elas não sentirem a satisfação efetiva das suas necessidades, vai haver um momento que elas vão dizer, cara, isso aí não é verdade que eles estão dizendo, entendeu? Quer dizer, então as narrativas mentirosas, né, puramente tentando iludir as pessoas, elas têm um efeito importante. Olha, até o idiota do Bolsonaro percebeu isso. Uma coisa até que foi o Otávio que falou aqui primeiro. Ele falou na porta lá do palácio, para aquele grupo neonazista da moça que está presa, da Sara, ele disse assim, gente, muito mais difícil do que ser eleito presidente é ficar presidente. Eu preciso de vocês são a minha base. É isso, é muito mais difícil ficar. E não vai ficar, exatamente porque não consegue entregar, entendeu? Quer dizer, então, de fato, a frustração é inexorável até para a narrativa que tenta iludi-la. A ideia de que a educação vai ser democratizada por causa da internet, através da internet, pelo acesso ao conhecimento que, entre aspas, seria democratizado, seria, né, acessível a todos. Parece que pode ser, né, é uma esperança, mas os dados concretos atuais, dados pela crise agora, onde as escolas durante 2 meses, aqui na Alemanha, se tornaram escolas digitais, se tornaram ensino digital. Durante 2 meses só havia o ensino digital, em todas as áreas, do primeiro ano primário até o último ano do ginásio, e a universidade também. Talvez na área da universidade isso não faça diferença alguma, mas na área da formação básica ficou muito maior a defasagem das crianças, dos níveis sociais. Quem era estrangeiro, quem não tem computador sofisticado em casa, não tem um drucker, como falar, uma impressora, ficou cada vez mais defasado. E aumentou muito o Kluft, a diferença. Isso está sendo estudado. Estamos procurando maneiras de acertar esse desnível que ficou muito pior. Então, é um pouco ilusão achar que a internet será uma solução, não é para a democratização da educação, nesse sentido, atualmente, ainda não. Não, claro, é isso. Eu acho que o problema é o verbo, será. Que a internet não tem a menor dúvida, ela não é. Né? Hoje ela não é. Mas eu acho que essa experiência, a mesma coisa aqui foi mais dramático ainda, porque aqui, de fato, você tem uma parte enorme
dos alunos da escola pública, que são os pobres, que não têm acesso à internet e que ficaram ao léu, né? Mas essas diferenças ficaram muito marcadas também. Mas eu acho que no mundo inteiro a gente está descobrindo duas coisas. Uma é essa que você falou, que o gap fica muito grande, a exclusão né? Quer dizer, você antes de fazer isso, você tem que acabar com o digital divide, você tem que acabar com a exclusão digital. Então isso é um aprendizado e virou tarefa, né? Quer dizer, virou tarefa prioritária, tem que acabar com a exclusão digital, em primeiro lugar. Segundo, todo mundo aprendeu que o mundo digital não é igual ao mundo físico, não é a mesma aula, não é o mesmo tipo de maneira de ensinar que você usa. Então, todo mundo está buscando também como é que eu passo a ensinar, usar esse meio para ensinar direito, né? Eu visitei uma escola em Manaus, que é uma escola toda informatizada, ela é uma escola digital e ela não tem aluno. Ela só tem professor. Os alunos são ribeirinhos, indígenas, que ficam nas populações isoladas, as quais é impossível você, primeiro, levar para a escola, porque às vezes o menino está a 12, 13 horas de barco da escola mais próxima, né? E a outra é o seguinte, você não vai levar lá porque tem 4, 5 só, ou 6, então você não vai fazer uma escola ali. Então, o que eles fazem? Eles deram internet e os professores ensinam desde Manaus. E é uma forma de você dar educação para eles. E, evidentemente, muito incipiente, muito tosca, isso que eu falo. Não é uma solução, mas é uma demonstração de que tem uma solução possível. Entendeu? Mas eu acho que vai acelerar o nosso aprendizado. Nós vamos buscar como acabar com a exclusão digital, porque a gente sabe que outras pandemias vão acontecer e a gente tem que estar preparado para elas. E segundo, como é que a gente ensina melhor online do que a gente achava que podia ensinar e não ensinou. Como é que você conecta a questão ambiental aí com a sua análise atual? Olha, eu acho que a questão ambiental ela deixou de ser uma questão ambiental. Não existe mais essa questão como uma questão separada, né? E a gente já tinha um pouco essa experiência e essa visão com a mudança climática, porque a gente já estava vendo ela acontecer e, portanto, ela já estava afetando o nosso cotidiano, mas a gente ainda não tinha visto isso concretamente com a biodiversidade, exceto quem mora próximo à floresta, quem vê o desmatamento e os seus efeitos e tal. Mas nós, como sociedade global e como sociedade nacional inteira, a gente não tinha muita noção disso. A gente está tendo agora, né? E é interessante pelo seguinte, porque essa explicação da pandemia está permitindo que as pessoas entendam melhor o que a gente tentou explicar com a febre amarela. Porque a febre amarela é uma questão, a mim particularmente, muito, muito próxima, porque ela está matando um dos animais brasileiros que eu mais prezo, que eu mais gosto, que é o muriqui, que é o maior primata da América, é um macaco extraordinário, é um macaco com o qual nós temos muito que aprender, porque ele não tem diferença nem física entre os sexos, e a fêmea que escolhe o parceiro, ela pode ter múltiplos parceiros, ela tem múltiplos parceiros, mesmo quando ela está no cio, e ela escolhe qual parceiro com o qual ela vai ter a cria, qual que ela vai deixar emprenhar, e isso tem a ver com uma dinâmica também com a Mata Atlântica extraordinária. E o que as pessoas fazem? Eles dizimaram a população de bugios do Brasil porque eles culpam o macaco pela febre amarela. E o macaco não é culpado da febre amarela. Ele tem febre amarela porque ele está na mata e foi picado por um mosquito. A febre amarela se tornou uma endêmica nas florestas brasileiras. Então, ele pica os macacos. Mas ela só se transforma num problema quando vai um ser humano para dentro da floresta, é picado por um mosquito que só vive dentro da floresta, volta para a cidade e é picado por uma Aedes aegypti. E aí pronto, está feita. Era muito difícil mostrar essa conexão para as pessoas,
Agora elas estão começando a entender que se o sujeito come um morcego infectado com um vírus, ele produz uma doença global. Então, a questão ambiental, também da biodiversidade, que era o que mais me preocupava, porque eu achava que a questão climática, embora com altos e baixos e tal, já estava mais ou menos bem encaminhada. Já tinha o Acordo de Paris, que era bem falado e tal, idas e vindas e tal, mas a mudança climática ficou mais visível. Agora, a proteção da diversidade biológica, não. E eu tenho a impressão que com essa pandemia agora ela ficou mais visível, mais clara, né? E por outro lado, quer dizer, a radicalização da destruição no governo Bolsonaro também está produzindo uma enorme rejeição. Então, eu acho que a questão ambiental as políticas de preservação da biodiversidade e de mitigação da mudança climática devem ser aceleradas na pós-pandemia. Não no curtíssimo prazo, porque no curtíssimo prazo, por exemplo, em termos de mudança climática, nós vamos ter um efeito negativo. O isolamento derrubou as emissões de gás de efeito estufa no mundo inteiro. Então, todo mundo vai ficar dentro das metas, entendeu? Quer dizer, ninguém vai ficar pressionado para reduzir mais emissões. Eu estou percebendo que o debate da desigualdade vai ganhar primazia em relação à questão ambiental. Existe um risco, não sei se você compartilha da ideia, de que, em nome de uma recuperação mais rápida, todo mundo querendo, haja uma certa negligência temporária, não acho que é uma coisa... Você acha que esse risco existe em relação ao meio ambiente em nome de uma recuperação? Isso vale também até para a questão tributária, mas não é o tema hoje. Quer dizer, a gente sabe que precisa mudar o regime tributário no mundo, mas em nome de uma recuperação pode ser que isso não ocorra. O problema da desigualdade, da pobreza, sempre foi usado como forma de defender o desmatamento, a invasão de terra, etc. E até como álibi. Quer dizer, eu já visitei várias áreas, por exemplo, na Amazônia, em que os grileiros, grandes proprietários, né, plantações extensas de soja, ou então criações extensas, rebanhos extensos, né, quando eles fazem o avanço sobre a terra indígena ou sobre a unidade de conservação, eles criam um corredor, um cinturão de pobreza, de poceiros pobres, entre o resto da terra indígena e da unidade de conservação e o que eles ocuparam, e as propriedades que eles controlam. E toda vez que você chega lá para tentar tirar, diz assim, poceiro pobre, aí é entrevistado lá o sujeito que, poxa, sabe, trabalha feito um maluco para poder educar o filho lá longe, não sei o quê. Isso acontece no Maranhão, acontece no Pará, acontece em vários lugares. Então, ele é sempre usado, né? E é importante que a gente mostre que, na verdade, a questão ambiental agrava o problema da desigualdade. Agrava terrivelmente o problema da desigualdade. Não se resolve. Então, que vai haver a tentativa, vai, mas esse é o desafio, de contrapor essa narrativa de primazia, de recuperação em nome da pobreza, de deixar a coisa ambiental para lá, né? E mostrar que não, que isso aumenta a pobreza. Né? E tem um estudo bom do Beto Veríssimo, lá do Amazon, que chama Boom Colapso, né? Ele estuda vários casos lá na Amazônia em que, inclusive, assim, por exemplo, de grandes hidrelétricas, que você vai, ocupa, faz o canteiro de obra, leva gente de fora para trabalhar, aumenta o IDH local durante o tempo da construção, quando vai todo mundo embora e deixa só a coisa lá, aí despenca, entendeu? Ele vira miséria, pobreza e prostituição. É uma tragédia. Então, a gente já tem casos para mostrar. Realmente, a pandemia fez cair a emissão de poluentes, enfim, no mundo inteiro, menos no Brasil. O Glauco Arbix, essa semana, deu uma entrevista na Rádio USP, contando que o Brasil será responsável por um aumento de entre 20% e 50% de emissões de carbono nesses próximos meses, maio, junho e julho, por causa das queimadas na Amazônia.
Queimadas e desmatamento. É verdade, é isso. É verdade, queimadas e desmatamento. É o único país mesmo que... Muito bem, eu acho riquíssimo o modelo do ciberespaço ou de um ciberesfera e uma sociosfera e essa ideia de transição. Eu procuro me agarrar à sua ideia de transição para ser otimista, mas aí a minha pergunta é a seguinte: e se a democracia, como solução, fracassar? Eu não digo apenas no Brasil. A democracia é uma construção efêmera, Sérgio, a democracia, né? É uma coisa recentíssima. E se nós não cuidamos disso, essa utopia, ou esse projeto iluminista, ele só sobra. Será que essa transição não poderia atropelar a democracia? A gente, então, vislumbrar para o futuro uma dominação ultra tecnológica e coisa assim. Como você lida com essa possibilidade? Ao lado da utopia tem sempre a distopia, né? A possibilidade da democracia fracassar é real e concreta. E ela é uma construção iluminista, e ela é uma construção iluminista inacabada e meio fracassada, né? Quer dizer, a democracia, como outros valores iluministas, não se realizou no auge do iluminismo. Uma das coisas que me preocupa é vários intelectuais dizendo assim: a morte do iluminismo, o fim do iluminismo. Não, vem cá. O iluminismo tem valores que são fundamentais e que não se realizaram. E é exatamente a proposta, me parece, a proposta progressista é realizar o iluminismo no pós-transição, né? Quer dizer, é construir possibilidades ao longo da transição para que a democracia não morra, de resistência democrática e de pensamento inovador que permita construir caminhos possíveis para a realização efetiva dos valores iluministas, né? Então, você tem toda a razão. Nada vai se dar automaticamente e de graça, de mão beijada. Isso é uma luta como foi a própria implantação da democracia, né? Quer dizer, é uma luta revolucionária, uma luta de resistência e de avanço, que tem que ser feita e que tem que ter um pensamento estruturante né, à frente. Eu tento fazer aqui no meu micro-universo um pouquinho, mas é isso, quer dizer, eu acho que a gente tem que está cada vez mais difícil, porque hoje é impossível você ter uma obra unificadora como a marxista, né? Então você tem que ter muita gente pensando pedaços de soluções que vão construindo um movimento que possa chegar a construções novas, democráticas no futuro, né? Mas o perigo existe, por isso é que há que resistir sempre. Em relação a esse ponto, eu acho que é mais do que necessário revisitar o Karl Polanyi, né, com a grande transformação. Eu acho que nós estamos vivendo uma grande transformação, certamente. Temos que reconhecer também que a democracia liberal, como nós conhecemos hoje, ela é filha do Fordismo. Ela, na medida em que as instituições subjacentes ao Fordismo, o Fordismo não existe mais com essa transição digital, e as instituições que lhe eram subjacentes estão indo para o brejo, há uma necessidade de reconstruir uma nova institucionalidade ligada a esse capitalismo digital. Eu acho que esse é o grande pulo do gato. Propostas como New Green Deal, que estão aí aparecendo, que não vão deixar que essa questão ambiental esteja desconectada desse debate todo de nova fase do capitalismo. Então, é só esse, se você puder falar. Eu dei uma passada de olho no seu artigo e vi que você fala do problema dos sindicatos e tal, ligados a essa questão do Fordismo e a perda de função, né? Bom, eu acho que eu fico assim meio estarrecido das pessoas continuarem, politólogos, amigos meus, e continuarem insistindo que a democracia, para ter democracia, precisa de partido forte. O partido acabou. Não tem possibilidade de ter partido no futuro, entendeu? Se a gente não pensar uma democracia sem sindicato, não tem possibilidade de pensar uma democracia partidária, entendeu? Quer dizer, a gente tem que pensar um outro tipo de democracia.
essas instituições são essas sim, como o Eugênio estava falando, essas são muito efêmeras. O partido teve o seu momento, e veja, o partido nunca foi um grande instrumento democrático. O partido sempre foi mais oligárquico, corporativista e corporativista, autoritário do que, né? Quer dizer, afinal de contas, as pessoas se esquecem que o centro do autoritarismo soviético era o partido, né? Não era. Então, eu acho que essas instituições todas vão desaparecer. Com relação ao Green New Deal e essas propostas, eu não tenho New Green Deal, eu não tenho dúvida de que elas vão frutificar em alguns países. Por quê? Porque países que têm governantes que não são incidentais, que têm governos inteligentes, que pensam o futuro para frente, etc., sabem que a melhor alternativa para usar recursos escassos para acelerar a recuperação da economia é investir nas atividades emergentes, que são muito empregadoras de um bom tipo de mão de obra, que dão retorno muito, né, e que produzem outros benefícios, né, quer dizer, produzem ganhos de externalidades muito positivas para. Então, quer dizer, se você investir hoje na indústria automobilística e pensando no efeito multiplicador dela na convencional, motor a explosão, você está queimando dinheiro junto com gasolina, né? Agora, se você investir nos veículos coletivos elétricos, você está botando dinheiro na coisa certa. Então, quem sabe usar bem recurso, e tem vários países que têm governos que sabem, né, farão a retomada verde, não tem a menor sombra de dúvida. Na tua resposta para o Eugênio, adorei que você usou a ideia de revolução e democracia. Muito tempo que eu não vejo você falar assim. Mas, só uma brincadeirinha. Mas queria o seguinte, eu compartilho desse campo possível do otimismo, mas eu só queria provocar para a gente, né, contrafactual do argumento, para poder fortalecer isso um pouco. Um pouquinho pré-pandemia, a gente estava todos, de formas diferentes, né, pensando nessa coisa do desencanto com a democracia, né, desigualdades recrudescentes e a estruturação desse populismo. Um pouquinho antes mesmo, eu tinha acabado de ler o livro do Rosan Vallon, que ele fala do século do populismo. Tá? Ele traz um negócio muito poderoso, ou seja, esses traços que emergem, né, do Orbán ao Trump, tal, eles estão atravessando as formas de lidar com essas desigualdades fluidas, emergentes, há um bom tempo. E arrumaram, né, e tem uma organização nesse ciclo agora, em última instância, a resposta pós-Muro de Berlim que surge agora, né? Bem, desculpa aqui a rapidez e a irresponsabilidade de falar de alguém que está pensando. Mas o ponto todo é o seguinte, o pós-pandemia traz alguns daqueles elementos que já estavam muito fortes com mais intensidade. Por exemplo, como você citou, a visibilidade das desigualdades que já lá estavam, que ficam, felizmente, visíveis para mais atores, mas provavelmente mais intensas. Né? Coisas como, você falou, obviamente, a educação, reduzir a brecha digital é totalmente possível, mas essa função de uma educação à distância efetivamente mais transformadora, diferente, perdão, do que você pegou lá da mediação tecnológica no Amazonas, já existe. As pessoas sabem fazer, praticam muito pouco. Então, pode ser que a gente consiga. Então, tem muitas oportunidades, como você disse, é muito fluido. No entanto, o meu ponto é o seguinte, naquele período até agora, pré-pandemia, esse pensamento progressista, iluminista, transformador, não deu conta de dar as respostas. A gente perdeu parte desse projeto da história, tá? Mundo e Brasil, né? Mas eu quero mais que você pense Brasil além das tendências. Então, a gente não deu conta. Melhorou, é óbvio que melhorou, né? Pós-constituinte, a gente melhorou o ciclo Fernando Henrique, o ciclo Lula, foi melhorando, deu uma desandada aí no final, deu uma atrapalhada e tal, mas está melhorando. Agora, para as questões de fundo no campo da desigualdade, a gente não dá resposta. E concordo contigo que a questão fundamental é a capacidade de resposta. Então, eu só queria esgrimir com otimismo que tem tendências novas. O digital, a solidariedade, como você trouxe, que é fantástica. Acho que a coisa mais nova que eu vejo, confesso para ti, que eu conversei, inclusive nesse grupo, é como uma parte grande da sociedade passou a ver a desigualdade que não via. É muito curioso. Essa eu acho que é a grande novidade da política.
tá? Ou seja, o óbvio para quem está aqui, mas o contingente de pessoas começaram a ver essa desigualdade. Mas a questão toda é a seguinte: como é que você pensa nessa linha que você usou, dessa esgrima política da revolução democrática, que a gente pode, efetivamente, sendo seres de transição, fazer essa transição? Porque as tensões para a gente perder esse jogo seguem altíssimas, né? E tirando... Eu estou supondo que o momento atual é o exótico, é um pouco da excrescência da política, né? Um Bolsonaro. Mas tem um campo não Bolsonaro de extrema-direita que pode se organizar nesse campo do populismo com muito mais eficiência, digamos assim. Desculpa a palavra boba aqui para a política, mas a gente fala. Então, sei lá, queria que você me dissesse mais um pouquinho onde é que está o teu pensamento. Com o drive otimista, mas o jogo vai ser um jogo muito mais pesado, né? Muito mais complicado. E aí, última frase: a questão nacional ser tão diluída vai ser muito difícil. Para a questão da segurança, para a questão da tributação, para a questão dos arranjos intra-esferas, coordenação, para criar a rede de proteção social. Então, mesmo a hipótese que eu também adoro, que a cidade de baixo para cima vai, mas talvez nesse jogo a gente vai precisar um pouco mais dessa coordenação, vamos dizer, pelo menos inter-instâncias, né? Vou começar pelo seu final aí. Certamente, durante a transição, não tem dúvida. Mas eu acho que a tendência é de autonomização, não é? É um outro mundo. Agora, você tem toda a razão, Ricardo, e essa era uma das coisas que me deixava meio aflito, sabe? No período pós-pandemia, essa quantidade de gente falando sobre desencanto com a democracia, etc., e você vê o avanço da direita e dos reacionários e dos conservadores muito forte, né? E, sobretudo, sabendo entender melhor os problemas dessa transição e o que estava morto do que os progressistas. Quer dizer, o grande problema do recesso dos progressistas foi o apego a ideias mortas. E é essa que é a grande batalha dentro da esquerda que a gente ainda não venceu, que é abandonar as ideias mortas e pensar novamente o que é ser progressista daqui para frente, né? Tem ideias, assim, eu estava falando sobre essa discussão, eu fiquei muito otimista, esperançoso, digamos assim, nessa conversa com amigos marxistas do mundo inteiro que estão discutindo a questão da mais-valia, porque finalmente caiu a ficha que é impossível usar o paradigma marxista da mais-valia, da luta de classes, para explicar o que está acontecendo e para construir o futuro. Isso acabou, morreu. Então, mas é claro que a visão dialética do mundo não morreu, a ideia de que as mudanças sociais nascem do conflito social, isso aí tudo bem, quer dizer, a dinâmica, né, o processo mais geral, tudo bem. Mas as categorias de pensamento, né, de onde viemos e para onde vamos e por que estamos aqui, não tem, tá certo? Quer dizer, ou nós conseguimos explicar isso de novo, de uma forma progressista, com lógica, que consiga se transformar em prática política, ou nós vamos ser derrotados. Isso aí não tem a menor sombra de dúvida, compartilho com você. Nada está dado. Também acho que a questão do governante populista é o seguinte, quer dizer, esses governos, se eles conseguem, por alguma razão, dar soluções, eles se transformam e persistem. E, como eu disse já, eu não acho que todas as partes do mundo serão democráticas. Eu não acho que a democracia será algo universal, né? A democracia é um valor nosso, que somos herdeiros do iluminismo, ou fundadores do iluminismo, ou né, herdeiros presuntivos do iluminismo, porque eles nos foi ensinado, né? Mas tem uma parte do mundo que nunca foi iluminista e nunca passou pelo iluminismo, ou passou ao longo da história como alternativa, né? Quer dizer, ao largo dele. E isso vai continuar assim, né? Provavelmente com muita transformação. Eu acho que, da mesma forma que a gente tem que imaginar que no nosso lado aqui as coisas vão mudar muito e que a gente tem que pensar que qualquer formulação
nossa vai ficar obsoleta muito rapidamente e aceitar a obsolescência rápida das nossas ideias e pensar de novo, né, por que envelheceu, o que é o novo, etc., até a gente chegar num novo paradigma, isso acontece também com eles, quer dizer, não é só conosco, tá certo? Quer dizer, e tem uma parte lá que é fóssil que vai para o museu mesmo, quer dizer, né, eu espero no futuro ver museus engraçados sobre esse neonazismo que surgiu aí no mundo, do jeito que tem lá em Berlim o Museu do Comunismo. E aquela reflexão sobre o capitalismo, sobre a mais-valia que você mencionou, a base central dessa reflexão é o mundo do trabalho, que mudou totalmente. O trabalho assalariado, tal como nós conhecemos no século passado e agora, não existe e não existirá mais. As pessoas não dependerão de um salário, mas de diferentes fluxos de renda. Não é? Isso muda completamente a relação salarial, peça central do capitalismo, mas eu percebo que no seu raciocínio o materialismo histórico ainda está presente por questões materiais que são relevantes para as pessoas, é aí que elas vão tomar as suas decisões. Só uma nota de rodapé no que você falou. O Marx tem um único texto onde ele tem ele vislumbra isso, que é o fim desse mundo do trabalho como ele conhecia, né? E aí ele consegue pensar assim, a mecanização completa da produção, né? Você não precisa mais de botar a mão na massa, e aí vai ser um momento de efervescência cultural da humanidade.